Sim, vamos pôr, Senhor Deus, no banco dos réus, ou seja, os senhores deuses das nações, visto que cada nação tem o seu Deus. Seu crime é transgressão gravíssima contra os humanos. Êxodo 20, transgrediu todos os mandamentos. Tá aqui, ó. O juiz é a própria palavra dele. Tá aqui, ó. O Senhor Deus no banco dos réus. Sim, o Senhor Deus praticou crueldade na Bíblia, que até mesmo o diabo, se existisse, ficaria assim. Eu não acredito, mas não dizem que Deus é tão bom, tão maravilhoso, o porquê ele transgrediu tanto a lei. Eu não sou nada diante deste Deus das nações. Vejam abaixo uma palhinha das suas transgressões gravíssimas. Esta é uma pedaço bíblico muito grande. A piada de Deuteronômio 32, 4 e outros demais versículos. A Bíblia e os crentes anunciar que o tal Deus e Jesus aportuguesado só dos brasileiros é a rocha, com mais de 7.000 nomes de deuses criadores dos céus e das terras de todos os países kkkkkkkk. São muitas rochas eternas o povo da fé que esta é fedendo muito a fezi. Eles dizerem que o tal Deus e Jesus aportuguesado só dos brasileiros cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são, Deus e Jesus é a verdade kkkkkk. Esta vale ir parar é no livro do recorde de piadas. A única verdade é que os brasileiros, assim como todas as nações, vivem, afundado nas mentiras religiosas e idolatria e paganismo. Mas que grandíssima piada bíblica, o Senhor Deus e Jesus Cristo é justo e verdadeiro onde nada se cumpre nas suas promessas, Mateus 10. 8 Marcos 9, 23 e etc, etc, etc. O tal Deus e Jesus nem confessou seus pecados imundos, e nem pediu perdão aos humanos, por ter assassinado e danificado bilhões vezes trilhões de humanos inocentes, sim, pobres humanos inocentes que foram e continuam a ser suas vítimas, mas Senhor Deus, que vergonha, e você nem se batizou na água de piscina, rios ou poço kkkkkkkkkkkk. E como o salário do pecado é a morte, todos os deuses estão mortos, junto com que já morreram e morrem, Romanos 3, 10 ao 12 igual Romanos 6, 23. O próprio Senhor Deus ficará de fora da cidade santa, que ele fez para os puros, Apocalipse 22, 15. Ante das nações presta conta de seus atos ao Senhor Deus. O tal Senhor Deus primeiro tem que presta conta de seus atos aos humanos. Vejamos através da Bíblia que o tal Senhor Deus Pai é um mestre na impureza, iniquidade e transgressão. Duvida, ouça alguns versículo criminoso onde coloca o tal Senhor Deus de igualdade com os humanos kkk. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são, mais que tremenda mentira e piada bíblica, ouça. O Senhor Deus é um espírito tipo o fantasma Gasparzinho e ele é um cão guloso, e proíbe o ser humano que são terreno e físico de ter riqueza terrena, a Deus hipócrita 1 Timóteo 6, 10. Até o tal Espírito Santo pombo de Deus é cão guloso e assassino, sim, por causa do dinheiro o Espírito Santo matou Ananias e Safira. Vejamos que o único Satanás que encheu o coração de cobiça foi o tal Espírito Santo kkkkkkkk. Atos 5, a Deus e Espírito Santo mentiroso, lendo de barganhar com os trouxas dizimista de Mamum. Segundo Coríntios 9, 7, 9 100% das denominações do tal Deus Espírito só existe graça ao dízimo e oferta mamum, a matéria do mundo, que o Senhor Deus pede para seus filhotes da fé barganhar com ele kkkk. Malaquias 3, 10 e etc, etc. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita,
porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus é um feiticeiro quando enviou 3 magos bruxos, para presentear seu filhote com manjares da terra kkkkkkkk, leia Mateus 2. Como sempre o Senhor Deus ama as coisas do mundo terreno em 1 João 2, 15 ao 17, cada um dos 3 reis magos, mago significa bruxo, astrológico, ocultismo e feiticeiros, os tais ofereceu um incenso, o outro mirra e o outro ouro, sim, ouro vivo kkkkkkkk. Ai, como os crentes são idiotas, dizem que estes incenso, mirra e ouro é simbólico kkkkkk. Quanto mais o tal Senhor Deus usa de simbologias as matérias terrenas, mais o povo dele é enganado num ilusionismo mortal kkkkkk. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus incentivou vários profetas à prostituição e à poligamia kkkkkk. Oséias 1, 2, e em 2 Samuel 12, 11, o tal Davi comete adultério e o Senhor Deus pune as mulheres de Davi, pondo as pobres mulheres no meio da rua para quem quiser as estuprar na vista de todos, e em seguida o tal Senhor Deus põe doença na criança da amante até a morte do inocente bebê. E a mulher igreja de Deus está pior que uma leviana e um drag queen de esquina, e o culpado é o Senhor Deus por ter feito uma só confusão bíblica em todas as nações kkkkkk. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus Pai é um idólatra, e que exemplo ele dá aos seus filhotes terrasco. Êxodo 25, 16 ao 22. Números 21, 8, 9. 1 Reis 6, 23 ao 27. 1 Reis 7, 28 ao 30. 1 Sam 18, 10 e etc. etc. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus é tremendo mentiroso porque em várias passagens bíblicas mostra o Senhor Deus Pai em acordo com Satanás, o pai da mentira kkkkkk. João 1, 8. 1 Reis 22, 18 ao 44. 2 Tessalonicenses 2, 11 e etc. Só estou citando um versículo para vocês ter a noção do quanto o Deus bíblico é mentiroso. Ele disse que não é homem para mentir e se arrepender, pois o Senhor Deus mentiu e se arrependeu kkkkkk. E o lugar dele e de todos os deuses bíblicos das nações, é nos bancos dos réus. Números 23, 19 Gênesis 6. 6, 7. Deus disse que não iria mais danificar a terra por causa do homem e o Senhor Deus vai destruir a terra no Apocalipse e Mateus 24, a Deus mentiroso e vai ficar de fora do seu próprio reino pelas suas transgressões kkkkkk. Apocalipse 22, 15. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus é mestre nos homicídios e é pior que Caim, que era do maligno, e a matou seu irmão, e o Senhor Deus mata seus filhos, e seus filhos 90% eram inocentes, porque 80% dos versículos bíblicos é só de ódio e vingança do Senhor Deus contra as nações. 1 João 3, 12. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus põe o povo no deserto, e o povo passa fome e o tal Senhor Deus Pai manda o povo praticar canibalismo. Jeremias 19, 9. Ezequiel 5, 10. Lamentações 4, 10 e etc.
Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus manda seus patriarcas estuprar crianças e servir de escrava, Números 31, 17, 18 e etc. Ó crente, se estas famílias que foram vítima da fúria do seu Senhor Deus e Jesus, se fossem vocês e suas famílias amigos e vizinhos, como vocês julgariam esta ação criminosa do seu Senhor Deus bíblico em Números 31, e outros demais capítulos? Vai ler o livro imoral do Josué a partir do capítulo 8. E verás a Babilônia de crueldade cometida, por este seu Senhor Deus assassino. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são, mais que mentira e piada bíblica ouça, Deus é o maior causador de discórdia e divisão entre as nações até hoje. As religiões e denominações dele é como grupo de gangues, Bíblia, deuses, denominações, líderes e fiéis é sinônimo de hierarquia, o Senhor Deus é um vingador de carteira assinada, se vingança inspira destruição, morte e guerras, como é que o tal Senhor Deus é perfeito. Ezequiel 7, 6 Apocalipse 8, 13 e etc 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 etc. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus mandou seus servos fazer juramento, e como Deus muda de palavra, ele proíbe no Novo Testamento de qualquer ser humano fazer juramento. Aí refletemos a realidade da coisa, que diferencia-a entre o povo de uns 6 ou 5 mil anos atrás, conosco nos dias de hoje, e com as pessoas do futuro muito além do que possamos imaginar. Leis e palavras não era para ser eterna em todas as gerações, sim, visto que o seu Senhor Deus Jeová tem as características de um camaleão. Gênesis 21, 23. Gênesis 47, 31. Deuteronômio 6, 13. Salmos 63, 11. Jeremias 12 horas e 16 minutos Apocalipse 10, 5, 6 e Mateus 5, 37. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. O Senhor Deus aceitou dízimo de roubo, assassinato e mentiras Hebreus 7, 2. Números 31 e etc. E etc. Vai ler a mitologia do livro do Josué, a parte do capítulo 8. O seu Senhor Deus ordenando massacre de população de cidade inteira e ordenando seus patriarcas saquear todos os bens dos mortos e dar os 10% dos roubos a ele como dízimo e oferta. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. Do Gênesis ao Apocalipse o Deus dá falso testemunho ao dizer que é amor, misericordioso, justo, santo, perfeito sobre todos e que não faz acepção de pessoas, e ele mesmo age com crueldade, vingança e assassinato contra humanos de todas as idades etc. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica ouça. Deus quebrou o 7º dia da semana, ou seja, o sábado dos trouxa, e Deus mandou matar pessoas que apanhar lenha no dia de sábado. E matar é um trabalho pesado kkkkkk, Números 15, 35 João 5, 17. É assim que o seu Deus Pai é a rocha e é perfeito e justo, ele tem ódio Provérbios 6, 16 e Malaquias 2, 16 e etc. É assim que o seu Deus Pai é a rocha e é perfeito e justo. Ele tem preconceito, Deuteronômio 23, 1 ao 13 e Deuteronômio 22, 5 e etc.
É assim que o seu Deus Pai é perfeito, ele ilude e engana as pessoas. Jeremias 4, 10, Jeremias 20, 7 ao 12 e etc. É assim que o seu Deus Pai é perfeito, ele pratica emulação. Ezequiel 28 e etc. É assim que o seu Deus Pai é perfeito, ele pratica a peleja e contenda. Números 31, 7 e Juízes 7, 1 ao 25 e etc. É assim que o seu Deus Pai é perfeito, ele pratica a hierarquia. Salmos 11, 5 Provérbios 3, 32. Ou seja, o seu Deus faz acepções de filhos, do Gênesis ao Apocalipse. É assim que o seu Deus Pai é perfeito, ele põe opressão nas pessoas e diz que deu o livre-arbítrio. Kkkk, quem faz acepção de pessoas ou filhos comete pecado grave, e é condenado pela lei como transgressor, e Deus fudeu prato. Deuteronômios 28, 15 ao 60 e etc. Ó Senhor Deus Pai, cadê o tal livre-arbítrio sobre todos? Você, o Senhor Deus Pai, oprime e ameaça o povo a lhe obedecer. Isto é um ato criminoso. O Senhor Deus é um terrorista e genocida de filhos, segundo Tessalonicenses 1, 9. Ó Senhor Deus, assim você se escandaliza com seus atos maus contra seus filhos. Marcos 9, 44 ao 48, João 5, 29 e etc. etc. É assim que o seu Deus Pai é perfeito, ele manipular o povo, segundo Tessalonicenses 2, 11, 12 e Isaías 6, 8 ao 13 e Romanos 13. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Kkkkkkkk, mais que tremenda mentira e piada bíblica. Ouça. O Senhor Deus, como um pai, ele transgrediu seu próprio 10 mandamentos e deu um mau exemplo de caráter a todos os seres vivos. O Senhor Deus ama filhos obedientes e odeia seus filhos desobedientes. Leia o capítulo de gravíssima opressão. Deuteronômio 28, 1 ao 68, Mateus 7, 21, 22 e etc. etc. Mas, ó Senhor Deus, você declara em Romanos 3, 10 ao 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Repetindo as palavras do Senhor Deus, que não tem onisciência, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus dos brasileiros. Kkkk. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis e etc. Mas Senhor Deus e Jesus, de que adiantou tantas leis, operações e matança de filhos, se o teu povo do passado, presente e futuro é continuamente desobediente a ti. Kkkk. Como o tal Senhor Deus é a rocha e é perfeito e justo. Ele vai foder com as nações, os presenteando com as 7 trombetas. 7 selos e as 7 pragas do Apocalipse. Deus é uma piada, como o seu livro Bíblia, que só tem promessa que não se cumpre na vida real e cotidiana do povo do passado, presente e futuro. Que adivinhe, basta você, homem ou mulher da fé, tentar ressuscitar um morto. Nas pedras, nos hospitais tem muito morto. Basta você, homem ou mulher da fé, tentar cura cego, surdo, mudo, aleijados e etc. etc. e verás o fracasso do seu Senhor Deus Jesus. Vocês, homens e mulheres da fé, estão fudido com o coronavírus e etc. 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 Viva a mentira de João 14, 12, 14. Salmos 46, 1. Salmos 91. Kkkkkkkk. Mateus 10, 8. Tiago 5, 14. Lucas 9, 23. Filipenses 4, 13. Salmos 23, 1. Kkkkkkkkkkkk. O coronavírus já está inteirando 3 anos de pandemia, e o seu Senhor Deus Jesus em quarentena eterna. Kkk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 pp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